Espírito de André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. E vencedor é o que vence a si mesmo. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe, a saciedade, o que precisa fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Uma ótima palestra a todos nós. Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita. Vamos
Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, acalmar os nossos corações, procurar mentalizar um momento de paz, de tranquilidade, e vamos orar. Pai de divina bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nos dá pela vida e pela nossa reencarnação, por estarmos tendo novamente a oportunidade de perfilarmos os ensinamentos do Cristo, hoje pautados no Evangelho da doutrina dos Espíritos. Rogamos a Ti, Senhor, que nos auxilie nessa caminhada, na nossa jornada, que sabemos ser longa, mas sabemos também que o nosso destino é certo. A nossa destinação é sermos espíritos puros e felizes. Enquanto estivermos, Senhor, nessa caminhada, rogamos a Ti, aos bons espíritos e a Jesus, que retire dos nossos corações todo o egoísmo, orgulho, a nossa vaidade, que ainda impera no dia a dia. Somos sabedores de que precisamos fazer a nossa reforma íntima, melhorando-nos a cada dia. E por isso, Senhor, nós colocamos à Sua disposição como instrumentos da Sua graça e da Sua misericórdia. Rogamos aos bons espíritos que nos abençoe, que olhe por cada um de nós e que entregue a cada um, a cada espírito, encarnado e desencarnado, presente aqui nessa sala, nesse momento, o medicamento que veio aqui buscar. Com essa prece, rogamos ao mentor espiritual dessa casa que nos dê permissão para darmos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. O que acontecerá com a nossa irmã Edna Soares, trabalhadora da casa? Seja muito bem-vinda, Edna. Os bons espíritos te acompanham. Boa noite a todos, queridos amigos, queridos irmãos, que Deus esteja presente na vida de vocês, hoje e sempre. O tema que nós vamos trabalhar hoje será a psicologia à luz da alma do Evangelho de Jesus. Então, hoje nós não vamos falar assim só sobre o Espiritismo, nós vamos falar um pouquinho sobre nós, certo? Então, o maior desafio do espírito imortal é olhar para si sem ilusões. E às vezes a gente é um pouco iludida, né? A gente acha isso, acha aquilo, não tem, acha que pode, acha que não pode fazer, né? E então é interessante a gente começar a aprender a fazer essa releitura diária de quem a gente realmente é. Então, é olhar para si sem ilusões, porque nós aprendemos a observar o mundo. Isso é normal. A escola ensina, o pai ensina, não tem, mas a gente não ainda raramente aprendeu, não tem, a observar a nossa alma. Até porque muitas pessoas se acham tão materialistas que a alma parece que é uma coisa à parte. E na realidade é o contrário, né? Então a gente tem que começar a se dedicar a observar a nossa humanidade, porque é através da nossa humanização, da nossa humanidade, é que nós vamos começar a se compreender, a observar, a mudar o que a gente gosta, o que não gosta, e tentar sempre, através desse ato, ser uma pessoa melhor. Então, Senhor Jesus,
retira de nós as máscaras e dá-nos coragem para ver o que realmente somos. Essa é a frase chavão da atividade de hoje. Então, a estrutura profunda do ser. O Espiritismo, ele não simplifica o ser humano, ele apenas aprofunda. Então, quando nós estamos num grupo de estudo, num grupo de mediunidade, nós buscamos isso, o aprofundamento da visão do ser humano no planeta Terra e fora do planeta. À medida que a gente começa a aprender essa relação de que somos realmente seres essencialmente espirituais e não materiais, nós começamos a observar o mundo, a gente e o outro de forma diferente. Então, observando a tríade espírita, nós sabemos que nós temos um espírito que é o princípio inteligente individualizado. Sabemos também, através dos estudos, que existe um perispírito, que é um campo de organização psíquica. E existe também o corpo, que é um mecanismo de interação material. Então, se a gente analisar a alma ou espírito, temos o perispírito, para que tudo funcione perfeitamente à medida que a gente reencarna, nós temos um fluido vital. Esse fluido vital é uma energia necessária para que você viva um período. Alguns ganham um período de 80 anos, outros de 90, e esse fluido vital, quando acaba, nós desencarnamos. E o nosso corpo físico. À medida que a gente desencarna, nós só ficamos com o espírito e o perispírito. Então, a alma é quando a gente está encarnado, e o espírito a gente fala como a gente está desencarnado para essa energia. Então, o corpo humano é como se fosse assim, um motor, né? Então, vamos supor que eu vou analisar esse processo de vida do ser humano. Então, a energia vital seria a eletricidade animalizada de nossas baterias, o espírito seria o dínamo e o perispírito seria o motor. Então, isso funcionando, fazendo com que a gente passe por diversas encarnações com o objetivo sempre de aprender. E a gente realmente aprende. Tudo que a gente aprende nas diversas experiências ocorridas nas diversas reencarnações, nós guardamos no perispírito. Essa é uma memória, como se fosse no computador, não tem uma memória? Tudo que a gente coloca no computador fica guardado na memória. Nós fomos criados simples e ainda simples e à medida que e ignorantes, mas à medida que a gente vai vivendo através das diversas reencarnações, nós vamos tendo experiências. Ora no mundo material e quando desencarna no mundo espiritual. Então, quando a gente desencarna, a gente passa por um período de adaptação, um período de hospitalização ou de tratamento, um período de educação, um período de trabalho, e aí então a gente se reorganiza para voltar, para ter mais e mais experiências. Então, todas essas experiências que a gente tem vão sendo guardadas no perispírito. Por isso que o espírito e o perispírito continuam após o desencarne, ou seja, onde está tudo guardadinho, de forma organizada, em compartimentos, está tudo ali no perispírito. E é interessante observar que esse perispírito, à medida que a gente vai evoluindo, ele também vai ficando mais fluídico. Se é um ser menos evoluído, mais material, o perispírito é mais denso, juntamente com o seu dono, À medida que o dono começa a ficar mais evoluído, o perispírito vai ficando mais fluídico também. E ali é legal a gente entender que é no perispírito que às vezes nós temos os nossos problemas existenciais, porque fica tudo guardadinho ali, muitas vezes a gente não sabe trabalhar com o que fica guardadinho, e que fica na nossa memória inconsciente. Então, o perispírito não é apenas assim um corpo espiritual, ele é o registro vivo da nossa história emocional.
Entender o perispírito é fundamental para a gente se entender, para a gente se reavaliar, para a gente se modificar, se analisar. Então, cada ressentimento mantido, cada culpa cultivada, cada hábito repetido vai estruturando o nosso campo íntimo. E é aí que está o nosso probleminha. Então, não sofremos apenas pelo que acontece, mas pelo modo como registramos o que acontece. Essa frase é muito importante, porque tem pessoas que passam por algumas provas ou até algumas expiações de forma leve e tranquila, mesmo sendo um problema difícil. Outras pessoas passam por algumas provas leves, mas profundamente traumatizadas. E esses traumas ficam guardados no perispírito. Aí quando tu reencara de novo, aquele trauma vem junto. Então, passar com leveza pelas provas e expiações é a chave do negócio, para que esses traumas não fiquem, esses traumas emocionais, não fiquem armazenados no perispírito, não fique carregando isso de encarnação para encarnação. E aí tendo que resolver. Graças a Deus que hoje está na moda, né, há algum tempo já, os tratamentos psicológicos e psiquiátricos, né, que auxiliam muito em resolver essas pequenas mazelas emocionais que ficam guardadas lá no perispírito, porque você, ao passar por uma prova ou por uma expiação, se traumatizou. Então, o lance é entender que é educação, é educativo o problema, e não é dor, mas sim um processo educativo. Então, vamos supor, vai fazer uma prova no colégio, e aquilo parece um karma, né? Ai, meu Deus, aquela criança, outra criança vai lá, faz a prova na maior tranquilidade, né? Então, tentar emocionalmente trabalhar a prova com facilidade, desde os alunos até a gente, porque somos alunos nessa vida. Então, no caso real, Divaldo Franco, Divaldo narra em diversas conferências o atendimento a uma mulher com profunda aversão à maternidade, sem causa aparente na vida atual. Eu tive esse problema, eu não queria ter filhos. Eu já dizia de pequenininha, eu não quero ter filhos. Mãe, mas por que, né? Não, eu não quero ter filhos. Nunca tive vontade de ter filhos. E aí, assim, por que eu não tenho filhos? Não queria, tenho graças a Deus. Mas por que eu não queria? Algum problema emocional gravado no meu perispírito. O Divaldo narra isso, ó. Durante o acompanhamento espiritual, emergiu lá conteúdos ligados a experiências periféricas de perda violenta de filhos. Então, ficou um trauma no perispírito do indivíduo, que ele perdeu filhos de forma violenta, chegou na próxima encarnação, não quero mais ter filhos. Então, é isso que a gente tem que evitar. Passar pelas provas e pelas expiações de modo mais tranquilo. E o Espiritismo dá essas explicações, nos traz esse apoio, essa força. E é por isso que muitas pessoas vêm para a casa espírita e se sentem mais leves, porque elas compreendem melhor os seus problemas existenciais. Então percebam, o trauma não estava na mente consciente daquela senhora ou da Edna aqui que não queria ter filhos. Na realidade, estava na alma, no perispírito gravado, certo? Então, conclusão, a reencarnação ela não apaga, ela só reposiciona. Fica tudo guardado no perispírito. E o nosso inconsciente, sem saber, né, lidar com isso, às vezes transforma isso em um drama emocional. Então, Jesus, que era o terapeuta da alma, né, se analisarmos profundamente o Evangelho, nós vamos perceber que Jesus atua como um terapeuta da consciência. Por exemplo, a mulher adúltera. Jesus não perguntava o que você fez, não é verdade? Ele convidava a consciência, vá e não peques mais, né? Então, reflita sobre o seu processo de vida. Está te fazendo bem? Se não, mude. Ele refletiu, ele deu a oportunidade a ela de avaliar, se autoanalisar
e ver se não está fazendo bem, mudar, né? E por isso que ele é considerado terapeuta, né? Então, numa análise profunda, Jesus não trabalha a culpa. E infelizmente, muitas religiões por muitos séculos trabalharam a culpa. E a gente traz essa carga de culpa desnecessária porque nós somos criados simples e ignorantes, logo não tem culpa na ignorância e no erro. Tem simplesmente que rever e reviver e aprender. Mas existiu, né? Eu penso assim, existiu muitas religiões que atrelaram as nossas dificuldades e erros com uma culpa desnecessária, né? Então, o Jesus trabalha a responsabilidade, e é isso que nós temos que pensar. Olha, eu não sei fazer isso, como eu aprendo a fazer isso? Isso é responsabilidade, é mudança, é reforma íntima. Então, um caso real, por exemplo, de Pedro, após a negação, o Pedro chora, mas ele não é rejeitado. Jesus não o exclui. Ele o introduz ao grupo. Isso é terapia. Você errou, mas você pode acertar. Venha e seja amado. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele se sentiu amado, mesmo errando. E ele se sentiu com a possibilidade de reformar-se, de fazer de novo e fazer bem feito. A gente não acerta sempre. A gente erra e acerta, erra e acerta. E isso não tem que ter culpa. Tem que ser dito como uma aula, como um aprendizado. Então, um caso real, Chico Xavier. Diversos registros mostram mães que receberam mensagem de filhos desencarnados por intermédio de Chico. Todo mundo conhece essa história. Mas o fenômeno mais importante não era bem a carta, né? Era o que acontecia depois da carta. Ou seja, a pessoa começou, uma mãe dessa, desesperada, quando recebe uma carta do seu filho, ela diz: a vida continua. Não existe morte, existe mudança de espaço físico. À medida que ela entende que o filho não morreu, muda tudo na vida dela, não é verdade? Então, a carta propriamente dita, o que está escrito na carta, geralmente eram coisas bonitas, né? Chico sempre dava consolos. Então, a mãe, ele vive. Nós somos eternos. Quer dizer, essa conclusão modifica completamente a visão de mundo dessa mãe. Então, a redução de estados depressivos era constante nessas mães. A retomada da vontade de viver acontecia. E a reorganização emocional era muito mais rápido. Muitas dessas mães ficaram em psicólogos, em psiquiatras, etc., mas nunca conseguiram dar a volta por cima. À medida que recebe uma carta dessa, a revolução acontece porque ela aprende uma coisa importante: a vida continua. Nós somos eternos. E isso muda muito. Então, isso não é um milagre, né? Isso é a reorganização da alma à luz do sentido. Está reorganizando a tua alma à medida que tu começa a sentir, a pensar, a reavaliar. Então, vamos supor, se a gente fechar os olhos, qual é o sentimento que mais se repete na gente? Medo? Culpa? Revolta? Ou felicidade, paz e alegria? Isso revela a sua estrutura íntima. Mas muitas vezes tu não para, tu tem medo de se ver. Então é legal a gente dar uma paradinha e analisar. O que está acontecendo comigo? Como é que eu estou me sentindo? Né? Eu estou bem? Eu não estou bem? Eu estou me sentindo culpada? Se eu estou me sentindo culpada, por quê? Né? Como que eu vou resolver isso? Então, a alma, ela não é caótica, o espírito. Ela é estruturada por repetição. Ou seja, tu estrutura o teu eu à medida que tu vai reencarnando. Tu vai sempre te autoconstruindo. Então, nós somos responsáveis pela nossa autoconstrução. Ninguém vai fazer por você. Ninguém.
As pessoas, os pais, as mães, os amigos podem te ajudar, mas você é responsável pela tua autoconstrução. E à medida que tu vai te construindo, tu tem que ver qual o caminho que tu quer seguir. Obviamente é o da felicidade, né? Então, para ser feliz, tu tem que se autoconstruir vagarosamente, não precisa ficar com ansiedade, não precisa sofrer, é natural. Nós fomos criados simples e ignorantes e para sermos felizes. Então é simples, é só viver bem tranquilo, sabe? Aprendendo com as coisas pequenas, as coisas grandes, absorvendo as belezas da vida de forma harmoniosa. E é assim que a gente começa a viver melhor. Se a gente observar as matrizes emocionais que estão muito ainda presas num espírito pouco evoluído como o nosso, que ainda não vivemos num planeta muito evoluído, né? Estamos ainda em transição planetária, nós temos muito ainda orgulho, né? Que é a necessidade de superioridade, ainda o egoísmo, que é a autopreservação distorcida, e ainda o medo, que é uma defesa constante. São fatores emocionais que a gente tem que se autoavaliar e perceber como mudar, trocar essa chave. Então, o orgulho, ele não é apenas uma vaidade, ele é medo de ser aceito. Às vezes a gente não é aceita no meio que a gente vive, na família que a gente vive. E aí a gente fica assim, para me proteger eu sou uma pessoa orgulhosa. Aí tu tem que pensar, não, mas por que eu tenho que me proteger? Eles têm que me aceitar como eu sou, eu aceito eles. Então, já começa a mudar. Tu tens que aceitar você como você é e aceitar o outro como o outro é. E ensinar isso para os seus. Porque aí vai mudando essa questão do orgulho. Vai saindo gradativamente. Por exemplo, o egoísmo, ele não é apenas uma indiferença, né? Ele é o que? Uma insegurança profunda. Então, às vezes assim, que cara egoísta, ele só olha para ele. Mas ele é tão inseguro, ele tem tanto medo da opinião dos outros, que ele só olha para ele. Porque se ele se abrir, ele tem medo de se machucar. Certo? Então, são coisas que acontecem. A insegurança, o medo, às vezes, não é uma fraqueza. Às vezes é só uma memória de dor registrada no perispírito. Então, assim, você passou por uma dificuldade, como o caso da mãe que perdeu o filho numa situação catastrófica na outra encarnação. Nessa, ela não quer ter filho, ela tem medo, né? Então, a gente tem que entender essas questões psicológicas da alma para a gente também mudar e viver de forma mais leve. Um caso real, por exemplo, de Valdo Franco. Ele tem relatos de indivíduos que ele trabalhou lá na Mansão do Caminho com comportamentos agressivos persistentes. Então ele adotava aqueles meninos, aquelas pessoas, né? Ele trazia para a Mansão do Caminho pessoas que eram realmente agressivas e que ao longo dos anos de disciplina espiritual, estudo e muito serviço, conseguiram modificar os padrões profundamente enraizados. Então, tudo tem o seu jeito. E Divaldo, ele, nessa cidade que ele criou, que é uma luz dentro de um grande problema, né, de uma cidade, ele mostra que é possível, com muito apoio, com muito amor, com muito trabalho, mas é possível. Então, isso prova algo fundamental. Ninguém está condenado a ser quem é hoje. Hoje nós somos, amanhã nós devemos ser outro. E assim, sucessivamente, nós vamos nos modificando com as experiências que nós temos nas encarnações e também no mundo espiritual, né? Vão se somando esses conhecimentos. Então, o Evangelho como método de transformação. Então, o Evangelho, ele não é teoria, ele é método. Então, quando o indivíduo vem estudar aqui o Evangelho, nós estamos ensinando um método de modificar-se, de se aceitar, de ver o mundo de forma mais ampla e mais profunda. Então, são etapas reais da transformação que a gente aborda no Evangelho. A tomada de consciência,
Hoje aqui nós estamos tentando trabalhar com vocês uma tomada de consciência do seu eu, né? Então a gente trabalha isso nos grupos de estudo, a gente trabalha isso com o estudo do Evangelho. Um enfrentamento interno, precisamos sim. Agora é o momento da consciência, precisamos nos enfrentar. Eu não gosto disso, eu vou mudar. Eu gosto daquilo, né? Então a gente tem essa oportunidade. E mudança de atitude e persistência. Então nada acontece, nada é mudado sem muita persistência. Eu sempre fui uma pessoa muito mandona, muito austera, muito organizada, terrivelmente perfeccionista. Eu fui tentando, junto com a terapia, mudar. E estou tentando, eu tenho persistência, porque com o Evangelho aqui estudado, eu comecei a ter consciência do meu eu. E eu quero trocar, eu quero mudar. É fácil? Não, mas eu sempre digo, eu tenho a eternidade pela frente. Não se ataque. Você tem muito tempo para se modificar, mas a gente tem que começar. Então, se a gente analisar a nossa onda mental, a comunicação do inconsciente com o consciente é uma coisa que a gente tem que começar a treinar. Porque o nosso pensamento, ele analisa, através de uma frequência espiritual, valores, caráter, virtudes e até vícios que a gente possui. A nossa vontade trabalha os hábitos e as atitudes e a nossa forma de agir. Então, o inconsciente puro passa para o inconsciente do passado, o inconsciente atual, consequentemente para o corpo mental, que vai passar para o perispírito, e aí, consequentemente, a gente vai sentir a nossa problemática dos séculos passados. Então, como é que funciona isso? Você tem uma certa sensibilidade dos seus problemas, não tem? E dos seus conhecimentos. Eu gosto muito disso, mas nunca tive isso nessa vida. Então, foi da outra encarnação. Eu tenho alguns problemas psicológicos. Mas de onde é que veio? Eu fui criada numa família tão querida, a mãe foi tão fofa, o pai foi tão maravilhoso, os irmãos maravilhosos. Mas por que eu tenho isso? Alguma coisa do passado. Então, tu tens que conectar o teu consciente atual com o teu inconsciente passado para te ajudar nos teus problemas emocionais. Os teus problemas, para te desenvolver uma terapia dentro do Espiritismo, com auxílio do Espiritismo, com auxílio do Evangelho, para te começar a se avaliar e melhorar e modificar. Então, a comunicação inconsciente é fundamental com a comunicação consciente. Nós temos que fazer essa jogada para que a gente possa se entender e se analisar e modificar-se, obviamente. Então, quando Jesus diz, perdoai 70 vezes 7, o que ele dizia? Não é sobre o outro, é sobre libertar a própria mente. Então, assim, às vezes eu tenho uma raiva daquela pessoa, ou guarda uma mágoa, esquece. Se ela te fez mal, o problema é dela. Não fica guardando essa energia. Você tem que liberar para ficar feliz, tranquila, certo? Então, vigiar e orar é uma frase fundamental que o Espiritismo nos dá. Por quê? Vigiar é observar os pensamentos. Se os meus pensamentos estão meio complicados, busca ali uma terapia, vê uma palestra, bota uma música legal, dá uma volta. Está fazendo isso, passeia, liga para uma amiga, vigia os pensamentos. Orar sempre faz aquela conexão maravilhosa com o mundo espiritual. Tua família espiritual, o teu anjo da guarda vai estar sempre te enviando boas energias para te equilibrar as questões emocionais, típica de pessoas que ainda não evoluíram 100%. Nós somos seres normais, só que estamos num processo de evolução constante. Então, aí é que está o tesouro, tá? Na estrutura emocional. Nós temos que sempre pensar, nosso problema está na estrutura emocional, é aí que está o tesouro da felicidade. No caso real, por exemplo, Chico viveu décadas sob críticas, perseguições e dificuldades materiais. Eu sou mais velha e eu me lembro perfeitamente o quanto ele era, analisado, avaliado, não tem? Mas a sua resposta era sempre serviço, disciplina e humildade.
Só isso. E aí, isso o que é? A psicologia aplicada. Ele aplicava no seu cotidiano a psicologia para nos ensinar. Então, se a gente começar a fazer isso, eu tenho muitos problemas, eu vou trabalhar, eu vou ter disciplina, certo? Eu vou ser humilde, eu vou fazer a caridade, eu vou estar buscando para mim o melhor, né? Eu estou aplicando a psicologia do amor, da caridade no meu dia a dia. Então, existem muitas doenças das almas ainda, né? Que estão gravadas lá no nosso perispírito. E as principais causas são o quê? Culpa persistente, ansiedade pré-existencial, já não vou dizer nem existencial, porque geralmente é lá das outras encarnações, vazio espiritual e desconexão de sentido. Isso leva hoje, a cada 3 minutos, um indivíduo se suicidar no planeta Terra. E aí, nós temos que mudar esse quadro. As pessoas não se aceitam, não se analisam, não querem buscar o melhor e acabam se suicidando. É um problema muito sério. Então, muitas dores emocionais não são apenas químicas. Às vezes a gente acha que um comprimido vai resolver, né? Vai ajudar muito, mas elas são pré-existenciais, não são nem existenciais, são pré-existenciais de outras encarnações. Por isso que o inconsciente antigo, lá do passado, com o consciente de agora, tem que ser conectado através de processos de sensibilidade. Temos que ser sensíveis a algumas análises, avaliar por que estou sofrendo, por que está acontecendo isso comigo. É uma questão assim bem detalhista. Então, Divaldo fala em um dos seus casos, casos de depressão profunda com melhora significativa após envolvimento contínuo em atividades de serviço ao próximo. Está com depressão, vai fazer caridade, vai trabalhar, vai achar uma ocupação. Quando a alma encontra sentido, ela reorganiza o sofrimento. Há terapias para isso. Claro que há o psicólogo, o psiquiatra comprimido, mas há muito mais que a parte material. Também a parte moral e espiritual. Então, conclusão. Jesus ele não veio afundar uma religião aqui. Ele veio ensinar um caminho interior. Todas as suas ações ensinavam um caminho interior. Então, o maior problema da humanidade não é externo, não é falta de dinheiro, não é falta de marido, não é falta de... não é externo. O maior problema é interno, certo? E o maior milagre é esse, é entender o seu interno. Então, é quando o espírito decide se transformar, aí acontece o milagre. Eu vi que eu não estou bem assim, eu vou fazer assim. Né? Eu estou meio depressivo, vou ajudar o vizinho, vou me ocupar, certo? Então é tentar buscar alternativas para viver bem e aprender com tudo isso. Então, prece final, né, para acabar. Senhor Jesus, ensina-nos a olhar para dentro e a ter coragem de mudar. Essa é a mensagem da noite. Boa noite para todos. Obrigado, Edna, por nos trazer tantos conhecimentos, tantas informações que certamente nos ajudam, nos ajudarão a continuar a nossa jornada. Senhor e Mestre Jesus, levamos a Ti nesse momento os nossos mais sinceros pensamentos de gratidão. Gratidão por esse momento. Gratidão pela vida. Gratidão por estarmos hoje aqui nessa casa, onde somos tão bem acolhidos pelos trabalhadores da casa, quer seja encarnados e também os desencarnados. Viemos aqui, Senhor, em busca do Teu auxílio, em busca de que as nossas dores, as nossas chagas
os nossos sofrimentos pudessem encontrar guarida. Sabemos que a doutrina dos Espíritos, ela não nos tira propriamente a dor ou o sofrimento, ela não nos isenta de todos esses sentimentos, porque eles são necessários para o nosso progresso. Mas a doutrina nos permite o esclarecimento e a reflexão de olharmos para dentro de cada um de nós e buscarmos no nosso presente ou na vida pretérita as causas que motivam o momento pelo qual passamos nesse momento. Por isso, Senhor, somos gratos a Ti e rogamos, como ovelhas desgarradas, que nos recolha novamente no Seu rebanho e permita, Senhor, que tenhamos a persistência necessária, a força necessária, a fé necessária e a resiliência para continuarmos na jornada que nos levará, como nos foi ensinado por Ti, até o Pai. Nessa prece, agradecidos que estamos, rogamos aos bons Espíritos e ao mentor espiritual dessa casa que nos permita dar-nos por encerrado a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.